Olá, vamos falar hoje sobre os principais cálculos da folha de pagamento. Então já começamos, né, a gente a abordar essa parte de cálculos. Nós falamos já sobre conceitos iniciais importantes, legislação, falamos sobre a questão da contratação, e todos os itens que envolvem a contratação. E hoje vamos falar sobre os principais cálculos da folha de pagamento. A primeira base para poder pensar a folha de pagamento é a questão do salário. O salário base é definido pelo empregador no ato da contratação. Tá? Então, a gente falou na anotação da carteira, e que na anotação você teria, dentre os dados que a gente teria, nós teríamos a questão do valor do salário. E especificando se o salário seria mensal, se seria por hora, ou se haveria comissão, enfim, dados que a partir deles é que nós fazemos os cálculos da folha de pagamento. Então, primeiro ponto, a questão salarial. Aí nós temos, além do salário, outro conceito de folha importante é a remuneração. Então, a remuneração, ela considera, além do salário, nós temos os adicionais legais. Por exemplo, se o trabalhador ele trabalha no período noturno entre as 22 e as 5 horas da manhã do dia seguinte, ele fará jus a um adicional noturno de no mínimo 20%. Volto a falar, mínimo 20%, porque determinadas categorias podem estabelecer um percentual diferente, lembrando a questão da convenção coletiva do trabalho. Então, a CLT, quando ela coloca os 20%, ela coloca o mínimo de 20% como garantia legal, mas pode-se pagar um percentual maior de acordo com esses parâmetros que nós falamos. Aí o serviço insalubre terá o adicional insalubridade, se for um serviço periculoso, adicional periculosidade. Então todos esses adicionais eles vão compor a remuneração, assim como as horas extras. Nós falamos que hora extra você tem que remunerá-la no mínimo 50% maior, um valor 50% maior do que o valor da hora normal. Tá? Então, se não há um acordo de compensação de horas, se não se trabalha com um banco de horas, você paga na folha de pagamento. Na sua folha de pagamento você vai inserir o número de horas adicionais, horas extras, né, com o percentual legal que a gente citou, vezes esse valor que nós falamos que tem que ser no mínimo 50% superior ao valor de hora normal. Bom, a jornada ela pode ser mensal, ela pode ser diária, ela pode ser semanal, do ponto de vista da remuneração. Aí nós consideramos alguns padrões para a gente poder fazer os cálculos de folha de pagamento. Então, o trabalhador que faz 44 horas semanais, ele terá 220 horas mensais, isso por padrão. Então, isso é importante porque na hora de você calcular a hora, o pagamento de hora extra, você vai ter que estabelecer esse parâmetro. Né? Então, o trabalhador ganha R$2.000 de salário. Então, se você pegar R$2.000 de salário, dividir por 220 horas, você tem o valor da hora de trabalho. Se você acrescentar os 50% ou no mínimo 50%, você tem o valor da hora extra. Algumas categorias têm salário diferenciado.
melhor dizendo, tem jornada diferenciada. Ao invés de 8 horas por dia e 220 por semana, pode-se ter 6 horas diárias, 180 por semana, que é o padrão, por exemplo, que a gente colocou aí no material, das telefonistas, tá? Então esses dados eles são utilizados considerando a jornada mensal. Então, para você ter o valor da hora extra, você vai ter o valor do salário dividido pela jornada mensal, que será 220 ou 180, né? O mais comum é isso. Pode ser um fracionado, pode também, né? Então, de acordo com a carga horária mensal, então, salário dividido pela jornada mensal, mais 50% é o valor de uma hora extra, ok? Aí você multiplica pela quantidade de horas que o trabalhador laborou, horas extras laboradas no mês. Então, as horas extras, aqui é o cálculo que nós falamos há pouco. Então, você tem a jornada mensal do trabalho, né, que normalmente você pode acrescentar 2 horas, não é? Temos que ter um acordo relacionado a essas horas, até 2 horas a mais diária, no acréscimo do trabalho diário. Então, o acordo vai estar por escrito, né? Tem que ser, além do acordo de compensação de horas, se for o caso, você pode ter o acordo referente a esse trabalho adicional diário. Acordo sempre escrito, como se coloca aqui, ó, acordo escrito, empregado e empregador, mediante acordo coletivo, convenção coletiva do trabalho, sendo jornada paga, sendo essa jornada paga obrigatoriamente acrescida de 50% sobre o valor da hora normal. Então, lá o cálculo aqui você tem ali como calcular salário mensal dividido pelas horas mensais, mais o acréscimo legal, o valor de uma hora, vezes a quantidade de horas extras trabalhada em determinado período, tá? Além das horas extras que você tem que pagar, isso reflete no descanso semanal remunerado. Lembre-se que você obrigatoriamente tem que ter um descanso, tem que conceder um descanso semanal para o trabalhador. Se ele trabalhou horas extras, isso vai ter o reflexo no DSR. DSR, descanso semanal remunerado. Olhando ao conceito, pessoal, sobre o valor da hora extra é devido reflexo sobre o descanso semanal remunerado, o repouso semanal remunerado. Para calcular o valor das horas extras dividido pelo número de dias úteis do período vezes o DSR. DSR, descanso semanal. Então, por exemplo, um mês que você tenha 25 dias úteis e 5 domingos, né? Então, você vai ter o valor das horas extras, você vai dividir pelos dias úteis, por exemplo, 25, e multiplicar pelos descansos do mês, no caso 5. Então, aí você tem esse cálculo. Lembrando que é evidente que hoje você pode trabalhar com uma série de softwares que farão esses cálculos para você, mas conceitualmente é importante você ter esse conhecimento, né, até para esclarecer, para poder conferir uma folha de pagamento e até para esclarecer o seu trabalhador quanto ao pagamento de verbas. Adicional noturno, que é outro, na folha de pagamento, outro item a se considerar para aqueles trabalhadores que desenvolvem seu labor das 22 horas até as 5 horas da manhã do dia seguinte, né? Então, se nós calcularmos 22 até as 5, não daria as 8 horas diárias. Por quê? Porque além dessa questão do adicional de 20% a ser pago para o trabalhador que desenvolve suas tarefas do período noturno, você também tem a hora de serviço noturna reduzida.
A hora, ao invés de 60 minutos para efeitos legais, ela tem 52 minutos e 30 segundos. Tá? Aí o percentual de 20% que é pago sobre isso. Tá? É a mesma... isso reflete sempre também, importante considerar, no DSR, né, de adicional noturno, que também é um valor devido. Adicional insalubridade, atividade de insalubridade devido ao tipo de trabalho desenvolvido pelo trabalhador. Então, você tem, por exemplo, dentro da norma legal, a NR7, que ela regula esses fatores, né? Então, quando se desenvolve um trabalho em que existe uma exposição a agentes nocivos à saúde do trabalhador, né, acima da tolerância, seja ruído, seja no aspecto de ambiente, você necessariamente tem que pagar o adicional de insalubridade conforme a norma reguladora número 7. Adicional periculosidade, então quando é um trabalho periculoso, né, aí você é periculoso, a gente considera itens como inflamáveis, eletricidade, né, explosivos, né, são condições. A adicional periculosidade, ele deve ser de no mínimo 30% sobre o salário, ganha então pelo menos 30%. Lembrando que a insalubridade, né, voltando ao conceito da insalubridade, né, então a insalubridade ela vai depender do grau de exposição à atividade insalubre. Então pode ser de 20%, por exemplo, ou 40%. Ok? Periculosidade também é um conceito importante e são verbas que compõem a remuneração do trabalhador. Só voltando aqui, essa questão da remuneração, ela difere em que aspectos, tá? Então, o 13º salário, você não vai pagar o 13º somente sobre o salário mensal, você paga sobre a remuneração do trabalhador. Então, na hora de se calcular 13º ou férias, você calcula sobre essa remuneração. Da mesma maneira, se na hora de calcular os descontos, vamos falar depois sobre os descontos, você vai ter que considerar os descontos sobre a remuneração, tá? O total de remuneração e não somente sobre o salário. Na hora de calcular imposto de renda, na hora de se calcular INSS, você tem essa situação. Salário família, então salário família é um valor fixado pelo INSS proporcional aos dias trabalhados nos meses de admissão e demissão. Faz jus ao salário família o funcionário cujo salário mensal mais adicionais não atinjam o valor estipulado pela legislação, sendo devido uma cota de salário de família, um valor de salário de família, no caso do trabalhador até essa cota, hoje 2 salários mínimos, né, válida até 14 anos, né, dos filhos, né, e os filhos inválidos de qualquer idade. Ok? Então essas são verbas que você paga mensalmente na folha, dependendo das condições do trabalhador, né, e que compõem a remuneração. Detalhe que salário família ele é um valor pago que não compõe para efeitos de desconto, né, de INSS, de imposto de renda na fonte, não compõe a remuneração. É um valor que a empresa paga na folha de pagamento, né, valor de acordo com o valor que é divulgado pelo governo referente a isso, e que depois, posteriormente, na hora de se calcular a Previdência Social, ele é descontado dos valores pagos a serem pagos. Então você não considera na hora de você calcular os valores a serem pagos de descontado do trabalhador para ser repassado para o INSS ou para a Receita Federal no imposto de renda na fonte.
Aí nós temos a questão dos descontos legais. Os descontos legais, as que podem estar na folha de pagamento. Faltas e atrasos, saídas antecipadas. Lembrando que nós temos a necessidade de colocar um cartão ponto. Esse cartão ponto, ele reflete as horas trabalhadas pelo trabalhador durante o mês, né, na empresa, trabalhada por cada trabalhador, né, por cada funcionário. Então, faltas, atrasos, saídas podem ser descontados legalmente. Vale transporte, então o trabalhador que opta pelo vale transporte, você vai poder descontar na folha de pagamento até 6% do salário do trabalhador, não da remuneração, tá? Então esse cálculo de 6% é sobre o salário básico do trabalhador. Você pode descontar até 6%. Por quê? Existem casos que o trabalhador vai optar por receber o vale transporte, mas 6%, né? 6% do salário base pode ser maior que o valor gasto pela empresa. Nesse caso, o limite para se descontar na folha de pagamento é o valor pago pela empresa. Contribuição sindical, temos uma nova legislação, não existe a obrigatoriedade mais, até 2019, você obrigatoriamente no mês de abril de cada ano você tinha um desconto de um dia de salário a ser repassado pelo sindicato. Aí na convenção coletiva, reversão, enfim. Agora isso só pode ser descontado por opção do trabalhador. Então se ele permitir, se ele autorizar, você pode descontar essas taxas sindicais, caso contrário não. E aí tabela de incidências de INSS, fundo de garantia e imposto de renda retido na fonte. Então você desconta, quando você desconta o INSS, esse valor é repassado, né? Você desconta, o trabalhador repassa para o INSS e a empresa tem o seu percentual também a contribuir. Então é o valor, quando se vai pagar o INSS, você paga sobre os valores descontados do trabalhador, né? E você paga também sobre o percentual da empresa, que é em torno de 23%, né? FGTS, Imposto de Renda Retido na Fonte. Tá. Vamos lá, FGTS. Nós temos que pagar para depositar na Caixa Econômica Federal até o dia 7 de cada mês, o equivalente a 8% do salário de cada trabalhador. Melhor dizendo, da remuneração. Então, sobre a remuneração, 8% é o valor a ser pago. Não é descontado do trabalhador esse 8%. É um ônus para a empresa. Então, ó, tem ali essa observação importante de FGTS. FGTS, então, ele é uma garantia no caso da demissão, né? Demissão sem justa causa, né? Efetuado dentro de um contrato de trabalho. Então, as hipóteses de saque, quer dizer, o trabalhador vai poder ter acesso a esses valores que a empresa está depositando nas seguintes circunstâncias: demissão sem justa causa, término de contrato por prazo determinado, aposentadoria, suspensão do trabalho avulso, falecimento, né? Então é liberado para os familiares, né? Portador do vírus do HIV também, ele pode retirar, pode sacar os valores depositados de FGTS. Câncer, neoplasia maligna, câncer. Conta inativa até 13 de julho de 90, conta inativa a partir de 14 de julho de 90. Culpa recíproca ou por força maior, extinção total ou parcial da empresa. Então, casos de saque desse valor que é pago mensalmente pela empresa. Ok? Então, nós falamos sobre as verbas e os descontos
constante na folha de pagamento. Também, além dessa que a gente citou, nós temos a questão das comissões. Do funcionário comissionado, ele também vai receber esses valores referentes à comissão, e esses valores vão estar sendo pagos para o trabalhador e vão compor também a remuneração mensal do trabalhador. Obrigado, pessoal. Até a próxima.